Então, o desembargador Gilberto Giraldelli é o 71 da pauta, é o 14810, também com sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o 71 vai ter sustentação oral? O advogado já se encontra na sala? Eu ainda não já, pelo jeito, já. Sim, doutor, ele está na sala. Tá. Como vai ter sustentação oral, eu pergunto se dispensa a leitura do relatório, até para que o doutor advogado possa fazer a síntese dos autos e já ganharemos tempo com relação ao julgamento. O doutor advogado, ele dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, colho o douto parecer. Mantido o parecer descrito. Mantido, então, eu concedo a palavra ao eminente advogado. Exponente Câmara, nobres julgadores, culto membro do Ministério Público, senhores serventuários da Justiça que nos possibilitam a condução desses trabalhos nesse dia. Os pacientes encontram-se presos e custodiados provisoriamente desde o dia 7 de dezembro, pasmem, de 2018. Ou seja, mais de 530 dias. Ou seja, caminhamos aí para 2 anos. Em tese, por terem praticado o fato delituoso de furto qualificado. Sem que a instrução processual tenha terminado, não deram causa alguma a qualquer atraso. Inclusive, quanto aos pacientes Maicon da Silva e Felipe da Silva, estamos falando de pessoas primárias, sendo inclusive Felipe asmático e pertencente a grupo de riscos da Covid-19. Inclusive, excelências, em todo o procedimento acusatório, há uma única participação de Felipe no caso. Seria porque o chip utilizado no telefone do irmão dele estava cadastrado em seu CPF. Fato esse que o próprio irmão dele, Maicon da Silva, já disse em interrogatório que comprou aquele chip e, por ligação para a operadora, cadastrou o CPF do irmão naquele chip. É importantíssimo ressaltar também, excelências, que as delongas processual por atos protelatórios por parte daquele juiz se arrasta interminavelmente ao longo do tempo. Vejamos, a audiência para interrogatórios, mais uma vez, havia sido redesignada para o último dia 29 de abril de 2020. E agora nem data tem mais. Dispõe o artigo 647 que dá-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou achar-se na iminência de sofrer violência ou coação ilegal da sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. E o 648 fala da coação, que considera-se ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Conforme já afirmado, os pacientes foram presos em uma operação em 7 de dezembro de 2018. Portanto, na audiência instrutória que foi designada para 29 de 4 de 2020, se tivesse havido aquela reunião, já teria se passado 507 dias, sem que a instrução terminasse. Assim pode-se concluir que os pacientes sofrem de constrangimento legal, já que estão presos por mais tempo do que a lei determina. Com a devida vênia, excelências, aqui não se trata de um simples atraso de 1 ou 2 semanas. Em caso, o atraso já ultrapassou muito mais os 500 dias, por pura inércia do poder público, em dar celeridade na tramitação processual dos réus presos. A continuar dessa forma, vamos crer que a delonga processual se perdurará eternamente. Conforme já afirmado, são incontáveis as falhas cometidas pelo próprio Estado durante a tramitação processual, o que ocasionou este atraso e o que é inaceitável. Vale lembrar como falha gritante que até menor de idade, à época dos fatos, estava preso no raio 5 da Penitenciária Central do Estado, resgatado de lá graças ao peticionamento desse causídico que vos fala.
Se condenados fossem hoje, certamente a detração da pena já cumprida lhes daria o direito de cumprir a pena em regime menos grave do que o atual. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser invocados para justificar a evidente ineficiência do Estado de juiz, que desaparelhado promove intolerável excesso de prazo na condução da instrução criminal. Sendo assim, não tendo mais outra alternativa, é que os pacientes recorrem mais uma vez a este remédio heróico e esperam a concessão da presente ordem de habeas corpus, sanando o verdadeiro constrangimento legal que atravessa os pacientes com a consequente expedição de um alvará de soltura. É o que requer, e obrigado, doutores. Então, na palavra o doutor relator. Cumprimento o doutor advogado pela sucinta e precisa manifestação. Nesse caso, nós já julgamos alguns anteriores, trata-se daqueles pacientes que se envolveram naquele furto da agência do Banco do Brasil, lá de Mirassol do Oeste. Nós já negamos alguns habeas corpus, porém, nesse caso, na situação específica, eu estou entendendo que há sim um constrangimento ilegal. E é evidenciado pelo longo período de prazo em que os pacientes se encontram encarcerados, desde 7 de dezembro de 2018. Nós tivemos algumas tentativas de prosseguimento desses autos, e o que se observa aqui, principalmente da informação prestada pelo juízo de primeiro grau, é que o feito ainda se arrasta e vai se arrastar certamente por algum período, devido à necessidade de devolução de algumas cartas precatórias que foram expedidas. E o que se pergunta agora é como é que se vai cumprir carta precatória num período de Covid. Certamente vai se prolongar aí por muitos e muitos meses. E não bastasse, então, o decurso desse período de prazo, eu já entendi, já fiz referência nos habeas corpus anteriores, que o processo é complexo, temos 10 réus envoltos nesse processo. Por isso, entendo que, como anteriormente, esse decurso de prazo estaria até certo ponto justificado em razão dessa complexidade, dessa necessidade de condução de um processo com essa magnitude. Porém, nesse caso, agora, nesse momento, se verifica que já temos mais de 1 ano e 4 meses dessa prisão. E eu estou trazendo precedentes, inclusive, aqui do próprio STJ, num habeas corpus, onde fala que o paciente preso há mais de 1 ano e 1 mês, processo na fase inicial de defesa preliminar, demora injustificada, e é concedido pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E não bastasse isso, eu estou conjugando essa demora com o crime que se imputa aos pacientes. Não podemos perder de vista que, diferentemente daquele que nós julgamos anteriormente, que se trata de um latrocínio, aqui nós estamos trabalhando com furto, embora triplamente qualificado, né, por ser praticado com escalada, com arrombamento, no período noturno, com causa de aumento. Ainda assim, um furto qualificado, sabemos todos que a pena varia de pouco mais de 2 anos. Então, naturalmente, 2, 3 anos aí, por mais que se encontre algumas circunstâncias previstas no artigo 59 como desfavoráveis, essa pena, principalmente a esses réus primários, certamente não será maior do que 4 ou 5 anos. Então, essa função de cautelaridade do processo da prisão preventiva, a meu ver, ela tem que ceder em razão desse decurso de prazo que nós temos que entender assim, como justificador para a concessão da ordem por ofensa à razoável duração do processo. E não bastasse essa situação, verificando a existência de risco à ordem pública, até porque temos alguns outros também que estão envolvidos, inclusive um dos pacientes também que tem outros envolvimentos no mundo da criminalidade, e levando também em consideração a engenhosa forma como foi perpetrada a conduta delituosa pelos acusados, eu entendo que é razoável aqui que
a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, daí porque o meu voto está no sentido de conceder a ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo de origem. Em suma, esse é o meu voto. Se precisarem maior esclarecimento, eu posso fazer a leitura com mais detalhamentos. É que eu acompanhei, eu entendi perfeitamente as fundamentações colocadas pelo eminente relator, e eu acompanho. Desembargador Rondon. Presidente, Igreja Câmara, eu estou de acordo com o voto do doutor relator, e eu só gostaria de alertar para o fato de que, se o processo for físico, essas medidas cautelares vão demorar para ser fixadas. A partir do momento que se comunica, o juízo está no plantão, ele tem condições de implantar isso aqui naturalmente. Não vejo nenhuma dificuldade nesse obstáculo, nesse ponto. É possível sim implantar. Pensei na possibilidade de Vossa Excelência já dizer quais são as medidas cautelares, já sair daqui com elas decididas. Eu tenho evitado de estabelecer as medidas cautelares aqui em segundo grau em uma seguinte situação. Nós não conhecemos a realidade dos presos, né? Um mora em determinado local, um tem uma questão de emprego, outro estuda. Então, isso aí, para a gente, num habeas corpus, estabelecer, muitas vezes nós cometemos situações que são inviáveis. Por isso, eu deixo, normalmente, para o juiz de primeiro grau, que ele sim tem essa proximidade, esse conhecimento, e, inclusive, pode fazer os necessários ajustes acaso os advogados façam os requerimentos que serão pertinentes. Por isso, eu prefiro sempre deixar para o juiz de primeiro grau. Ok, estou de acordo com Vossa Excelência. Então, a unanimidade substituir a prisão por medidas cautelares nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer.